Estamos apresentando um programa que chama do Pago, onde nós divulgamos a poesia, a história do Rio Grande do Sul e a cultura rio-grandense. Gostaria, nessa primeira parte, de falar sobre o jornal RS Letras, onde eu tenho uma coluna, e eu escrevi essa coluna deste mês sobre a Lei das Pilchas, Dia do Trovador Repentista, e Dia do Cantor Regionalista, que tem Teixeirinha como patrono do cantor regionalista e o Gigo de Freitas como patrono do Trovador Repentista, que é dia 4 de dezembro. Porque um faleceu no dia 4 de dezembro, e um ano, depois daí 2 anos, o outro faleceu. Faleceu primeiro o Gigo, depois o Teixeirinha. Esses homens que marcaram época na cultura, na música regionalista do Rio Grande do Sul. E para isso eu presto a simples homenagem a essa figura extraordinária do Rio Grande do Sul. Foi deputado estadual Joaquim Montes, ele que é o autor da Lei das Pilchas, que o pessoal confunde com traje de gala. Não, é traje social do gaúcho, que é projeto do Joaquim Montes. Também o Dia do Trovador Repentista e do Cantor Regionalista são mais 2 projetos do Joaquim Montes, que prestou relevante trabalho à cultura rio-grandense, cultura gaúcha, quando foi deputado. Então, porque já vi em certos jornais que falam sobre a Lei das Pilchas, mas não cito o autor do projeto. E eu vejo isso como um desrespeito àquele homem que fez muito e faz pela cultura do Rio Grande do Sul. Nós precisamos de gente que tenha uma larga visão do que é regionalismo, do que é folclore, do que é gauchismo. Porque tem muita gente por aí enfiando os pés pelas mãos e dizendo coisa que nem sabe o que está dizendo. Não somos donos da verdade, mas para isso estudamos. Quando nós estudamos, buscamos o conhecimento, nós temos sempre embasado na história, na cultura, em documentos, em fatos, porque sem isso não é história, é história. Então, uma simples homenagem que nós prestamos ao declamador, ao poeta, advogado, major da Brigada Militar, Joaquim Montes, crítico literário, essa figura extraordinária. Mas quando nós fundamos o Grupo Ronda, em Porto Alegre, nas salas do Dimas Costa, lá na 7 de setembro, primeiro foi Biblioteca Gaúcha e depois Ronda, Grupo de Estudo da Cultura Gaúcha, que nós fundamos o grupo. Começou com um curso sobre tradicionalismo e folclore, que o Dimas Costa dava esse curso. Então, quando fundamos o grupo em 81, 82, por aí, lá no Grupo Ronda, nós nos reunimos várias vezes com esse pessoal que fundou esses movimentos gauchesco no Rio Grande do Sul, Paixão Cortes, Barbosa Lessa, enfim, esse pessoal. E lá tomamos mate e falaram sobre o folclore e a tradição do Rio Grande do Sul. Falaram para aqueles mais jovens e aqueles que não tinham, que tinham a vivência de campo, mas não tinham o conhecimento cultural do folclore e do próprio tradicionalismo. Então, nessa época, que fundamos o Grupo Ronda, estava lá no grupo cidadão, que ele tinha escritório em Cachoeirinha, era contador, um desses gaúchos que não dá em qualquer toceira, o Ito Pereira Saracó. Nós chamávamos tio Ito. Então andava de bombacha, palheiro, fumando um palheiro, ditadão por rua fora. E ele dizia, já naquela época, ele dizia: para mim, um CTG que tem mais de 500 sócios não é um CTG, é um clube.
porque eu não acredito que tenha mais de 500 pessoas dentro de um CTG que conheça realmente os costumes do Rio Grande do Sul, a tradição e o folclore, e goste disso, e culture. Depois, mais tarde, nos veio o Joaquim Monques com o seu texto, que eu sei que deu uma repercussão muito grande nos veículos de comunicação, rádio, televisão, jornal, por aí afora. Os CTGs e os excluídos sociais, que é um texto do Joaquim Monques. Por quê? Por que nós temos os bailões? Como diz o próprio Joaquim Monques no seu texto, o sujeito não tem dinheiro para comprar uma bota, uma bombacha, um cinto, um chapéu, um pala, e mais a entrada do CTG. Então ele vai para o bailão, que é uma mistura de música regionalista com música nordestina, música sertaneja, e música que dizem que é sertanejo, mas não é sertanejo. É uma música urbana, muitas vezes até com orquestra. Não é aquele sertanejo raiz e nem é aquela música gaúcha raiz. Por isso, os bailões. E é mais barato, o pessoal vai para lá. Porque para frequentar o CTG, o sujeito tem que ter uns cobres na guaiaca, como diz o próprio Monques. E nem se fala para ter um cavalo, comprar o cavalo, cuidar do cavalo, alimentação e tudo mais para desfilar no 20 de setembro. Tem muita gente que faz isso. Vive com dificuldade, mas faz isso. E passou o 20 de setembro, guarda a bombacha e solta o cavalo. Infelizmente, esse gaúcho tem em tudo que é canto do Rio Grande do Sul, em tudo que é vila, tudo que é cidade, se vê muitos cavalos e muitos gaúchos, mas na Semana Farroupilha. Então nós precisamos cultuar aquilo que é nosso, a tradição e o folclore. Em um dos nossos livros sobre poesias gauchescas, nos Pagos da Encruzilhada, que de minha autoria, eu costumo dizer, homenagear os CTGs do Rio Grande do Sul e hoje do Brasil e além fronteira, outros países, porque os CTGs são os palanques da tradição. O CTG ainda se cultua a tradição. No CTG se toca uma gaita, um violão, e ainda se vive o tradicionalismo. Tem aqueles gaúchos pelo duro ainda dentro dos CTGs. Mas temos um outro gaúcho, que é aquele gaúcho de asfalto, que não tem vivência campeira, é um povoeiro, viveu um gaúcho de asfalto, mas conhece a tradição e cultura. E ainda temos um terceiro gaúcho, que é aquele gaúcho moderno, que vai lá no Parque da Harmonia, porque é Semana Farroupilha, mas nem sabe o porquê disso. Então, eu acho que nós temos o dever de esclarecer às pessoas o porquê do Parque da Estância da Harmonia, o porquê dos acampamentos, o porquê das rondas e tudo mais. Nós temos obrigações de esclarecer esse povoeiro, esse homem que gosta de um toque de gaita, de um violão, de um canto regionalista, mas vem da vila, não conhece, vem do povoeiro. Então nós temos obrigação de esclarecer essas pessoas. E o jornal RS Letras, que temos em mão, ele sai todos os meses. O jornal RS Letras, que é do Instituto Cultural Português. E muitos nos vão fazer parte desse grupo, hoje, do grupo do jornal e do Instituto Cultural Português, e apresentar esse simples programa, uma prosa com os senhores e as senhoras que assistem e ouvem e ficam participando, podemos dizer, porque sem o público nós não temos programa. Então, nós queremos cumprimentar a todos que estão assistindo o programa Chama do Pago. Por enquanto,
estou eu aqui fazendo uma prosa, conversando com o pessoal, mas em seguida nós vamos trazer música gauchesca, música nativista e música de folclore, porque a dificuldade de reunirmos os músicos, até porque muitos músicos trabalham, muitas vezes trabalham durante o dia, tocam na noite, e fica difícil. Nós já estamos em contato com alguns e vamos fazer o programa com poesia, um canto e uma prosa, no nosso estilo, ouvindo a companheirada aí, o pessoal que escreve, o pessoal que compõe, o pessoal que toca, porque aqui é um espaço que nos foi oferecido para esse tipo de coisa. Embora estamos começando, assim, começando, que eu digo, eu começando aqui, porque a minha vivência é de rádio e não de televisão, mas agora estamos nos comunicando com os senhores. Um calor bárbaro também, porque estamos no verão, parece que agora mudou, porque parece que vai ficar normal no verão, porque estava verão e inverno, agora estamos, parece assim que agora realmente estamos no verão, bastante chuva e tudo mais, mas isso faz parte da vida e não podemos parar.